As eleições são um patrimônio do povo e é necessário que a população se aproprie desse patrimônio para exercer sua cidadania. É preciso que o eleitor esteja consciente das exigências legais e fiscalize para que as eleições aconteçam num ambiente democrático. Para sabermos um pouco mais desse processo eleitoral, nós convidamos a doutora Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, juíza de Direito da Primeira Vara Civil de Jaú e também juíza eleitoral. Doutora Paula, muito obrigada por ter vindo. Eu fico muito contente porque eu sei que a senhora é extremamente ocupada. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Vera, essa oportunidade de conversar, né, com os munícipes, com os eleitores e, nesse nosso tempo, né, tentar colocar para os eleitores o que eles devem fazer efetivamente na eleição. Só para vocês terem uma ideia, a doutora Paula, além de juíza da primeira vara, juíza responsável pelas eleições aqui em Jaú, é também a mulher que implantou o Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania. Implantou e faz a coordenação do Sejusc e recentemente tomou posse como membro do Conselho Estadual, é isso? Na verdade, sim, é o núcleo permanente, né, de solução de conflitos que coordena os centros judiciários do Estado, né? Eu fui convidada, graças a Jaú também, né? Porque o trabalho que eu consegui implantar aqui em Jaú com a ajuda da população jauense, que contribuiu financeiramente, inclusive, né, para a montagem do nosso Sejusc, o presidente do Tribunal de Justiça gostou do trabalho que foi feito aqui e acabou me convidando para integrar o núcleo permanente que coordena todos os centros judiciários do Estado. Quantas horas por dia a senhora trabalha para dar conta de tudo isso? Olha, Vera, na verdade, a gente nem sabe quantas, né? Ontem mesmo, meia-noite, eu estava dando até uma repassada aqui na questão do eleitoral, justamente para a entrevista. Então, na verdade, assim, a gente não tem muito hora estabelecida, né? Eu tenho um bebê pequeno, né? Então, ele dorme, eu vou trabalhar, enfim, se computar no dia, a gente acaba ficando umas 10, 12 horas em cima do trabalho. Recentemente, num dos seus pronunciamentos, a senhora disse que gostaria de trabalhar junto com a imprensa e fazer um trabalho voltado à população. Que trabalho é esse, doutora Paula? Na verdade, eu participo de eleições desde 1996. Presidi muitas em várias cidades. E eu sempre senti, Vera, uma necessidade de estar mais próximo do eleitor, de esclarecer um pouco esse eleitor com relação à importância que tem o voto dele. Né? Às vezes eu notei em muitas cidades que não havia muito essa participação ativa do judiciário no esclarecimento do eleitor. Eu brinco que eu sou muito controladora, então eu tento controlar tudo, né? E eu tento controlar, quando eu me disponho a fazer uma eleição, eu tento controlar, né? Todos esses bastidores, toda essa parte da promoção dos candidatos, da propaganda dos candidatos. Então, eu me senti na obrigação daqui em Jaú de fazer esse contato direto com o eleitor e expor ao eleitor, efetivamente, o quanto é importante, né, o seu direito de voto. As pessoas dizem que a senhora é durana. A doutora Paula é linha dura? Eu acho que não sei se seria esse o termo, né? Eu acho assim, eu me considero uma pessoa muito justa, né? Que bom, que bom. Vindo de uma juíza é muito bom. Eu acho que existe a lei, né? Eu acho que, na verdade, a questão é muito simples, né? Existe a lei, essa lei tem que ser cumprida, né? Uma coisa que eu gosto de sempre lembrar ao eleitor é que o voto é um instrumento muito poderoso na mão dele. Às vezes a gente reclama de corrupção, reclama de má administração, de má gestão pública, mas a gente tem que lembrar que, na verdade, quem trouxe quem elegeu esse candidato e tornou um chefe do executivo ou um integrante do legislativo foi a população. Então, a população ela tem um instrumento muito poderoso em sua mão, que é o voto. E isso é algo que ninguém pode tomar dela de uma forma que não seja para o bem comum. Né? Por isso a gente batalha muito em explicar à população, não venda seu voto, não permita que um candidato compre o seu voto. Então, se você interpretar que alguém que exige o cumprimento da lei é linha dura, então eu me considero linha dura. Eu acho que a lei tem efetivamente que ser cumprida.
essa sua vontade de trabalhar, de estar mais perto da população, essa sua postura tem até um viés pedagógico. A senhora acha que essa é uma função do judiciário ou a senhora gostaria que fosse? Eu acho que é uma função do judiciário. Eu acho assim, o judiciário tem se modernizado muito, né? O nosso atual presidente é uma pessoa muito jovem, o presidente do Tribunal de Justiça, e ele tem uma visão um pouco mais de proximidade mesmo. Eu sempre tive, eu sempre gostei de explicar, eu acho que é bem como você falou, tudo tem que ser muito pedagógico, né? Então, eu te explico, é assim que tem que ser feito. Você não cumpriu? Vem uma sanção aí. Eu fui juíza só fazendo um parênteses, eu fui juíza de cadeia há muito tempo, né? Corregedora de cadeias públicas. Então eu sempre dizia... podemos fazer outra entrevista. Não, mas eu já saí dessa área há muito tempo. Mas o que eu sempre dizia para os meus presos, tudo na vida tem uma ação e uma reação. A ação negativa acarretou uma reação negativa que é você ter privado da sua liberdade hoje. É a mesma coisa no eleitorado, né? Na eleição. Uma ação negativa do candidato faz com que o eleitor preste atenção nessa ação negativa e reaja contra essa ação negativa, não reagir a favor. Hoje em dia, eu acho que já melhorou muito, né, a questão da idoneidade da propaganda eleitoral. Hoje em dia, a gente não vê, pelo menos aqui na nossa região, a gente não vê essa compra acirrada de votos, distribuição de cestas básicas. Eu acho que, de um tempo para cá, aqui na região, ela tem sido muito valorizada a idoneidade. E essa é minha batalha, essa é a minha batalha e meu objetivo na eleição aqui em Jaú. A última eleição que houve municipal, eu fiz na região, Itapuí, Bocaina e Mineiros do Tietê. E eu fiquei sabendo esses dias pela Polícia Militar que nunca houve uma eleição como Itapuí, como foi a última. Efetivamente, eu prendi umas 3 pessoas. Estão sentindo sua falta, então. Então, mas aí eu tenho certeza que a minha colega que está me substituindo tem a mesma força e também vai conseguir... Ou seja, torturar. Quem age de má fé está em maus lençóis. Lá, porque saiu a doutora Paula e entrou uma outra. A doutora Betisa, né? Muito parecida. Muito parecida. Então, eu acho que efetivamente a população tem que estar muito atenta. A senhora acha que o brasileiro está votando melhor? Ou ainda a gente tem que caminhar muito ainda, informar muito, trabalhar muito para que as pessoas... exerçam a sua cidadania durante as eleições de forma mais ativa, de forma mais produtiva? Eu acho que está vindo uma maturidade, sim, eleitoral, né? E essa maturidade a gente consegue realmente com muita educação, tem que ser feito efetivamente um trabalho de base muito grande nas escolas, preparar esse cidadão desde pequenininho. Por isso eu acho que é um trabalho bem árduo. E assim, tem que ser um trabalho intenso, constante, frequente. Trabalhar essa criança desde... Na verdade, a gente vem de uma época de um militarismo, é muito recente ainda, né? Muito. Ninguém... Eu estudei na época do militarismo. Então, a gente não tinha muito essa cultura de se votar, né? É tudo muito novo. Muito recente. Então, eu até acho que diante desse quadro que a gente viveu, de um militarismo um tempo muito intenso, muito grande, né? Eu acho que a população, o eleitor está adquirindo uma maturidade, sim, eu sinto isso. O eleitor, a maioria das pessoas ainda, elas dizem, eu não gosto de política, eu não quero saber, política é tudo igual. Por que a senhora acha que o eleitor ainda pensa dessa forma? A senhora acha que é por causa da postura dos nossos políticos? Por causa desses escândalos frequentes que a gente vê, por causa assim, dos inúmeros casos, que são a maioria de impunidade. Como que a senhora analisa essa postura do eleitor? Eu não quero saber de política, eu não gosto de política, política é tudo igual. É muito triste, né, esse tipo de pensamento, porque... Muito ruim para a nação? Porque assim, como eu disse, o direito de voto é um direito constitucional, sagrado da população. Forte, muito, do cidadão. A arma mais forte que nós temos. Exatamente. Então, eu acho que o eleitor tentar sair dessa esfera é muito triste, porque ele vai poder fazer o futuro do seu país.
colocando políticos à altura, políticos honestos. Evidentemente, a gente sabe que existem políticos que não são honestos. Claro. Nós estamos, aliás, a entrevista foi muito positiva, até no sentido de que nós estamos tendo a votação do mensalão no Supremo Tribunal Federal, né? Acredito que a maioria das pessoas esteja acompanhando. Então, também, assim, eu acho que a punição, ela está chegando, sim. Eu acho que a gente teve realmente uma fase de pouca punição, né? Mas hoje, o mensalão é um exemplo muito vívido de que as punições elas estão vindo. Nós temos quantos? 38 políticos envolvidos nesse processo que estão sendo julgados. Um processo extremamente cansativo para os ministros, né? Desgastante. Os votos de cada um deles demoram 2 dias. E a gente tem uma eminência que é a aposentadoria do ministro César Peluso, que eu estava até vendo ontem que o ministro Joaquim Barbosa vai diminuir o seu voto justamente para evitar que o ministro Peluso não se aposente nesse meio tempo, né? No meio que termine do julgamento. Esse processo, pelo menos. Então, eu acho assim que a população tem que acreditar, sim, tem que se envolver com o que está acontecendo no seu município. Digo município agora por conta de se tratar de eleições municipais. E daqui 2 anos vamos ter a eleição do governador, dos seus deputados, e batalhar, trabalhar para que sejam eleitas pessoas dignas, né? Acabar com essa história de voto de protesto. Voto de protesto não leva ninguém a lugar nenhum. Às vezes você, eu vou votar, vou fazer um voto de protesto, votar numa pessoa que não está preparada, eu sei que não está. E as pessoas de repente ganham. Então, como colocar alguém que não tem preparo? Esperar o que depois, se nós colocamos? Vão surgir as leis que estão aí para ser cumpridas. E aí é querer exigir do judiciário uma postura diferente do que está previsto naquela lei, que foi feita pelo legislativo e sancionada pelo executivo, é querer exigir demais também depois do judiciário. Por isso que eu gosto de fazer essa batalha. É preciso que o povo faça a parte dele, não fique esperando, querendo que o judiciário faça, que o judiciário não faz milagre. Não, eu ouço muito falar, a culpa é do juiz. Não, não é a culpa do juiz. Fez-se uma lei. É isso que a população também precisa saber. A lei ela é feita pelo Poder Legislativo, que é composta pelos deputados federais, pelos senadores, pelos vereadores, pelos deputados estaduais. As leis são feitas pelo Poder Legislativo. São sancionadas pelo chefe do Executivo, seja o governador, seja o presidente da República, seja o prefeito municipal. E o Judiciário vai cumprir essa lei que foi feita. Goste o Judiciário ou não. Evidentemente que pode ser declarada a inconstitucionalidade dessa lei. É claro que pode. Mas, às vezes, a lei ela não é inconstitucional. Ela pode ser esquisita. Ela pode ser difícil de ser cumprida. E aí o juiz não tem outra saída. E aí o juiz tem que fazer uma interpretação daquilo. E aí que surgem os diversos entendimentos jurisprudenciais, né? Então, pode continuar, não, então, eu só ia finalizar, assim, com base no que você me perguntou. Eleitor, cuide do seu voto. Vote para aquele candidato que apresenta a melhor proposta de governo, que apresenta uma proposta que vai atender as necessidades da própria cidade, dos munícipes. Não se apegue a não querer saber de política porque todo mundo é desonesto. Existem pessoas honestas, sim. E que bom que existem. E vamos nos aproveitar dessas pessoas honestas e vamos dedicar os nossos votos a elas. Pegando um gancho nesse recado que a senhora passou para o eleitor, é preciso, uma vez que você votou, acompanhar o trabalho desse político que você colocou no poder, não é, doutora Paula? E antes de votar, se certificar se aquelas propostas, se elas são viáveis, se elas são coerentes com o trabalho que ele desempenhou antes, ou se ele está falando só para conquistar o eleitor com palavras. Enfim, é preciso acompanhar mais de perto. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que é preciso parar de endeusar os políticos, mesmo os que estão numa hierarquia mais elevada, porque eles são pessoas, foram colocados ali por pessoas e eles estão ali para desempenhar um determinado trabalho.
São simplesmente isso, ele disse. Então, é necessário parar de endeusar ou de simplesmente atacar. É preciso fiscalizar. Exatamente. Principalmente no âmbito municipal, né? O vereador, ele tem que estar muito próximo, ele está muito próximo do munícipe. Então, as reclamações, os anseios desse munícipe, tudo isso tem que ser trazido para o seu vereador para que sejam elaboradas legislações, evidentemente que no âmbito da possibilidade da legislação municipal e que atenda essa necessidade, né, do munícipe. Há circunstâncias que podem ser resolvidas, na verdade, essa é a verdadeira política, né? Esse é o verdadeiro trabalho político. Vamos vamos unir forças para que juntos consigamos melhorar a cidade e nos aspectos que sejam mais urgentes, efetivamente, dessas melhorias. Doutora Paula, quais são as infrações mais comuns que a senhora vê em época de eleição? Isso é bom porque, assim, para que as pessoas também saibam e fiquem atentas. Se elas verem isso acontecendo, já sabem que não está dentro da lei, enfim, já pode aí atuar. A legislação eleitoral, ela é muito dinâmica, né? Cada eleição que existe, o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução e ele normatiza de forma distinta o que é propaganda irregular, o que não caracteriza. Na verdade, assim, o princípio é sempre o mesmo. A propaganda regular é aquela que o candidato, se valendo da sua proposta de governo, conquista o eleitor de uma forma muito simples. A simplicidade, eu acho que é o termo, o foco da propaganda eleitoral. Tudo que seja voltado à compra desse cidadão, a compra, digo até entre aspas, a conquista do cidadão, mas de forma sempre pecuniária, ela é proibida. Hoje em dia, a distribuição de santinho é permitida, claro, mas a distribuição de brindes, a distribuição de bottoms, a distribuição de bonés, camisetas, isso é proibido. Porque isso caracteriza, assim, uma vantagem financeira, uma vantagem patrimonial do eleitor, e que é o que a lei bane. Isso a gente não pode comprar o eleitor, eu tenho que conquistar esse eleitor. Isso funciona como barganha, eu te dou um brinde e você me dá seu algo voto em troca. É meu. Exatamente. Às vezes, a população, a pessoa, o eleitor pode estar numa situação extremamente difícil financeiramente e aquele candidato oferece uma cesta básica. Ela, diante da dificuldade, acaba aceitando, mas isso é venda de voto. Isso não é permitido. Não acredite, eleitor, que aquela cesta básica vai resolver o seu problema durante os 4 anos seguintes que esse político vai estar no poder. E, como eu gosto de enfatizar, candidato que descumpre lei eleitoral não cumpre lei quando está no poder. Isso é fato. Não há como se dissociar isso. Não existe meio honesto. Ou se é honesto ou não se é honesto. Então, o candidato que descumpre a lei eleitoral, evidentemente, vai descumprir a lei. E se está achando que tem que comprar é porque não confia na capacidade do próprio trabalho. Porque na verdade, não é nem que não... Desculpa te cortar, Vera, mas não é nem que não confia, né? É que ele sabe que ele não tem, né? Então, aí ele vai por esse caminho. Ele não tem. Então, é uma pobreza de projeto, né? É uma pobreza de projeto, de proposta de governo, que ele tem que se valer de dinheiro para efetivamente trazer o eleitor para si. Não é isso que a gente quer para o nosso país, né? Eu acho que... E muito menos para a nossa cidade. Hoje nós temos que falar no âmbito de eleição municipal. A gente quer o melhor para a nossa cidade. Com toda certeza. Não é? Com toda certeza. Então, prestar atenção muito nisso, eleitor. Não se venda por pouca coisa. Vamos pensar numa forma mais ampla, vamos pensar nesses 4 anos de governo, né? No que esse candidato vai poder fazer para o seu bem-estar durante esses 4 anos. Aproveitando ainda falando de compra de votos, a gente sabe que o político comprar o voto é crime. Vale ressaltar para o eleitor que vender o voto é crime também. É crime ou é passível de sanção? Não sei, é crime? Na verdade, assim, essa parte de crime, a Justiça Eleitoral em si não apura.
ocorrendo alguma infração relacionada, é encaminhado o expediente para a autoridade policial competente que vai fazer a aferição dessa infração. De regra, não é crime. Mas os dois estão em uma situação ilegal? Tanto quem está comprando quanto quem está vendendo? Aí é um pouco discutível, né? Como eu digo, né, sempre. Direito é uma ciência não exata, né? Pode estar passível de sanção, sim, dependendo da interpretação da situação em si. É muito complicado, sabe, Vera, a gente às vezes falar sobre as situações jurídicas que não sejam concretas. É muito difícil. Porque algumas coisas podem, algumas coisas não podem. Diante desse quadro, às vezes há um cenário todo que o Ministério Público pode entender que não caracterizou nenhuma infração. Entendi. Para o eleitor. Evidente que para o candidato, sim. Vai sobrar. Sim. Já tivemos casos, inclusive recentes e próximos da gente, em cidades aqui da região, de um candidato que a diferença de votos, eu participei dessa eleição, inclusive não era a juíza eleitoral, mas eu participei do dia da eleição. A diferença de votos foi muito pequena, conseguiu-se comprovar que esses votos haviam sido comprados, eles foram desconsiderados os votos e foi empossado o segundo candidato. Isso aconteceu na Barra Bonita. Puxa vida. Então, o eleitor tem que pensar bem também, porque às vezes a conduta dele pode prejudicar o candidato também. É uma conduta imoral, né? Do eleitor. No mínimo. No mínimo imoral. No mínimo imoral. A senhora me disse que no dia da eleição, aqui em Jaú, a senhora estará nas ruas fiscalizando, e como a cidade é grande, nós temos também o distrito de Potunduva. A senhora me disse que na época a senhora disse que iria tentar mais 2 juízes para trabalhar junto com a senhora. Sim. Isso vai acontecer? A senhora já conseguiu esses 2 juízes? Uma juíza, sim, né? A doutora Daniela, que é a juíza da Terceira Vara Civil, ela já se disponibilizou a me ajudar a ficar em Potunduva, né? Estou tentando ver se eu consigo algum outro juiz, porque na verdade nós somos 7 só aqui em Jaú, né? A região, que é a 241, tem Itapuí, Bocaina e Mineiros. Pelo menos tem que ter um juiz em cada uma dessas cidades. Tá. Eu acho, eu não posso brigar com a minha colega e falar, não, você vai ficar entre as 3 cidades mesmo, porque o objetivo meu é de moralizar a eleição em todos os lugares, não só no lugar que eu me encontro, né? Então, a doutora Daniela, por enquanto, vai me ajudar, isso já é certeza. Isso já me tranquiliza, se for só uma juíza aí no caso, porque pelo menos Potunduva não fica descoberto. E aqui em Jaú, todos os colégios, eles dispõem de no mínimo 3 funcionários do judiciário, que são os nossos coordenadores, e que estarão vigiando tudo o que acontece dentro daquele colégio. Então, a gente faz reunião com eles e expõe detalhadamente o que é permitido e o que não é no dia. Porque, na verdade, no dia da eleição quase nada é permitido, né, Vera? Nem a distribuição de santinho é permitida. O que é permitido no dia? No dia da eleição, nada é permitido. Distribuição de santinho não é permitido. Bom, o que é que vocês vão colocar para correr? O que é que os juízes vão botar para correr, então? Todo mundo que esteja distribuindo santinho, que esteja ou conglomerado de gente, bandeira, esse tipo de coisa não é permitida no dia, né? É um costume feio, eu acho, o candidato distribuir as camisetas. Na verdade, sim, você nunca descobre que foi o candidato que distribuiu, mas ninguém é tonto, né? Distribui camiseta da cor do seu partido. E fica aquele monte de gente. Você só vê na cidade 2 cores, né? Assim, 3, eventualmente. Uma camiseta roxa é uma coisa, meia dúzia de camiseta roxa é outra coisa. Você só vê um povo de camiseta roxa, um povo de camiseta vermelha, por exemplo, amarela, enfim. Não falei direcionado a nada, pelo amor de Deus. Disse uma cor qualquer, escolhi o arco-íris. Isso eu acho triste, sabe? Eu acho muito triste esse tipo de conduta. Não é naquela hora que o candidato vai ganhar a eleição. É antes, né? A eleição o candidato conquista, né? Ele tem um período amplo para conquistar o eleitor.
E outra, ele não vai conseguir ter a certeza de que quem ele distribuiu aquela camiseta daquela cor vai votar nele. E que propaganda isso configura para o candidato? Eu acho muito deprimente esse tipo de coisa, esse tipo de conduta do candidato. Muito triste. O eleitor tem que estar atento também, doutora Paula, à questão do uso da máquina administrativa, né? Quais são as infrações as condutas mais comuns aí dentro desse critério? Tudo que caracterize promoção pessoal, perdão. Tudo que caracterizar promoção pessoal não é permitido, né? Para quem não tenha se desincompatibilizado até por força de lei. A lei autoriza a não desincompatibilização de determinados cargos, né? Então, há que se ter um cuidado muito grande com esse candidato que integra o poder, para que ele não faça uma promoção pessoal dele e isso acarrete consequências eleitorais, né? Quando um eleitor ele vê uma situação em que ele sabe que ela está desrespeitando, está burlando a lei, o que é que esse eleitor pode fazer enquanto fiscalizador? Tudo. Na verdade, enquanto fiscal, né? O próprio site do TRE, ele já disponibiliza até as notícias pela internet, né? Sem se identificar, as denúncias pela internet, sem haver a identificação do eleitor. Ele pode ir até o cartório eleitoral e falar, não quero ser identificado, mesmo assim o pessoal do cartório, né, os funcionários do cartório vão até lá e certificam de que aquela situação é real. Nós temos um caso recente. Na verdade, sim, eu preciso até, Vera, agradecer os nossos candidatos e falar isso para a população, efetivamente, que até hoje o número de infração é muito pequeno, é praticamente desconsiderável aqui em Jaú. Que bom. Sim, realmente já ouvi dizer que parece que o pessoal tem um pouco de medo de mim. A sua fama é de linha dura. Está muito tranquilo aqui em Jaú. Que bom. Sabe? E eu tenho que agradecer aos candidatos, efetivamente, parabenizá-los, os partidos, porque efetivamente o pessoal está andando de acordo com a lei. Está se comportando direitinho. Eu estou muito feliz, porque eu não sou jauense, mas eu me sinto jauense. Na minha veia corre sangue jauense. Então eu quero o melhor para a nossa cidade. Eu não sou só a juíza eleitoral, eu sou eleitora, eu sou a munícipe que quero o bem-estar da nossa cidade. Então, por conta disso, eu fico extremamente feliz de ver que esses candidatos atuais estão respeitando muito a legislação eleitoral. Nós tivemos pouquíssimas denúncias, seja de outros candidatos, seja de cidadão. Efetivamente, essas denúncias nós constatamos algumas irregularidades, mas assim, irregularidades mínimas, às vezes tamanho da placa, a placa não podia estar naquele lugar, coisa muito pequena. Com a simples notificação do candidato, ele próprio já retirou, já regularizou a situação. Não precisamos de medidas drásticas até agora. O eleitor que costuma estar aí ligado o tempo todo na internet, o que ele tem que ficar atento lá na internet, doutora Paula? O que é que não pode lá? Na verdade, tudo que seja aliciamento de candidato, de eleitor, não é possível, né? Ofensas não são possíveis. A legislação, ela traz algumas proibições que são aplicáveis à propaganda eleitoral. É muito, muito pequeno, Vera, eu vou até ler aqui para você. Na verdade, assim, guerra, processos violentos para subverter o regime, a ordem política, social, preconceito de raça ou de classe, isso é tudo considerado propaganda proibida, incitamento de atentado contra pessoas ou bens, isso é um cuidado que você tem que tomar. O respeito, né? Na verdade, eu acho que muito da base da resolução eleitoral é o respeito. Respeito pelo outro candidato e o respeito pela população, né? Instigação de desobediência coletiva ao cumprimento de lei de ordem pública. Então, esse incentivo, vamos descumprir a lei de, não pode, o som tem que se ficar a determinado ponto. Vamos descumprir isso, vamos todos os candidatos deixar o som acima de 200 decibéis, por exemplo. Tá. Que perturbe o sossego público, algazarra, abuso de instrumentos sonoros, sinais acústicos,
prejudica a higiene e a estética urbana, isso tem que ser observado. Isso, na verdade, é muito triste na véspera da eleição, que a gente anda pra rua, né? Feio também, Feio, né? Aquele monte de santinho, parece que... É feio. Parece que vai resolver o problema do candidato, aquele monte de santinho espalhado pelo chão. Eu acho muito triste. A famosa né? forragem. Deixa um monte de santinho lá. Tudo que caracteriza uma infração, aí no caso crime, né? Calúnia, difamação, injúria contra qualquer pessoa, contra órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Isso tem que ser muito cuidado, né? Uma coisa que eu gosto de chamar atenção para o candidato, né? E para o eleitor prestar atenção nisso. O candidato tem que fazer a sua propaganda de governo. Ele não precisa atacar a propaganda de governo do outro candidato. Falar mal da pessoa do outro candidato. Eleja-se consigo próprio, sem precisar destruir o outro. Tem né? eleitor para todos, né? Tem eleitor para todo mundo. Uma coisa que eu sempre disse quando eu prestava concurso. Eu só concorro comigo mesmo. Eu não concorria com o outro. Se eu estiver dentro, com o estudo em dia, com a técnica em dia, eu não preciso destruir o outro candidato. É a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Então, caluniar o outro, graças a Deus a gente não está tendo esse tipo de coisa também, Vera. E o desrespeito a símbolos nacionais, né? Às vezes pega-se a bandeira, enfim. Outra coisa lamentável também, né? E nos locais de livre acesso à população, ou bem de uso comum do povo, que dependam de cessão, permissão do poder público, a pichação, a inscrição à tinta, colagem, fixação de cartazes, estandartes, faixas e assemelhados. Doutora Paula, eu gostaria de fazer mais uma série de perguntas para a senhora, mas nós já estouramos o nosso tempo. Eu vou acabar ainda tomando um pito do Boni. Mas eu agradeço a sua presença aqui. Eu sei que a senhora se esforçou bastante para vir, a senhora é uma pessoa bastante ocupada. Aproveito para deixar aqui um outro convite em aberto para que a senhora volte outras vezes aqui. A sua presença aqui, as suas informações são muito importantes para a cidade. A senhora sempre será bem-vinda aqui à TV Câmara. Muito obrigada, doutora Paula. Vera. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada, TV Câmara. Essa oportunidade de conversar com a população. Isso eu acho muito importante mesmo. Eu acho que a imprensa pode ajudar muito a gente nessa comunicação. Sempre que a senhora sentir necessidade, pode estar entrando em contato com a TV, que a TV está aqui para atender a senhora, porque a gente sabe que a senhora está trabalhando para o povo. Muito obrigada, Vera. O Câmara Entrevista de hoje, nós conversamos com a doutora Paula Ribeiro Bressan, pudemos conhecer um pouco mais do trabalho dela à frente das eleições municipais de 2012 e um pouco mais também da importância da atuação consciente do eleitor nesse processo cívico. É importante fiscalizar, é importante acompanhar, porque a responsabilidade é minha, é da doutora Paula, é sua, é nossa. A gente se vê no próximo programa. Até lá.